Olá, sejam bem-vindos. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom, Ana? Como você está, minha esposa linda e maravilhosa? Comigo tudo ótimo, João. E com você? Tudo bem também? E aí, pessoal? Como vocês estão? Espero que muitíssimo bem. Muito gostoso estar iniciando o nosso estudo profundo sobre o verdadeiro sentido da Semana Santa. Quantos anos faz que eu sou enganado, e acho que acredito que você também, né, Ana, sobre essa história de coelhinho que bota ovo, mas realmente existe isso? É isso que nós vamos estudar, meus caros amigos e amigas. Vamos estudar sobre o profundo sentido da Páscoa e o que realmente importa para nós hoje. Por isso, peço aí que você que está nos acompanhando, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, para nós entendermos esse título que diz assim, ó, Sombras do céu, aonde o apóstolo João deixou escrito para nós o seguinte: Falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Quem está dizendo isso, que João escreveu para nós, é Jesus. Então, ele venceu o mundo. E de que forma? Vencendo o pecado. Vocês já perceberam que na vida nós somos confrontados com diversas situações o dia todo, o tempo todo? Falar a verdade, mentir, ser honesto ou desonesto, comer o que faz mal ou comer o que faz bem. Eu, por exemplo, adoro um chocolate. É uma tentação para mim, mas faz bem para minha saúde? Ou comer um açúcar, por exemplo? Não faz, de maneira alguma. Então, estou dando um exemplo simples do conflito que existe. Mas existe um conflito muito maior dentro da nossa sociedade hoje, dentro da nossa vida, que é o grande conflito. Inclusive, a palavra sagrada, a Bíblia, ela trata isso em todos os seus livros. Por exemplo, em Daniel capítulo 10, versículo 1, que fala sobre um conflito entre o bem e o mal que começou lá no céu, aonde teve um anjo que se rebelou contra Deus. E afim ele gerou uma batalha, e lá ele perdeu. E ele veio para onde? Na terra. E esse grande conflito é o que está nos envolvendo diariamente. Muitas vezes isso é de forma direta ou indireta. E para que nós possamos entender isso sobre o grande conflito, nós temos alguns exemplos. Os dois primeiros capítulos da Bíblia Sagrada, que é o nosso livro de estudo, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, falam de um mundo perfeito que existia antes da entrada do pecado. Por outro lado, os dois últimos capítulos, que é Apocalipse, capítulo 21 e 22, falam de um mundo perfeito que existirá depois da erradicação do pecado, que vai ser o juízo final. Por isso, meus irmãos, meus amigos, de Gênesis 3 a Apocalipse 20, ou seja, o meio, nós temos Deus preocupado e envolvido com nossos problemas, com o seu problema. E é um Deus que foi até a última consequência, que se humanizou e se sujeitou à realidade da dor e da morte. Para quê? Para nos salvar. E é essa história que nós vamos mergulhar o estudo. Certo, minha esposa? Exatamente. Muito, muito certo, muito correto. Para a gente dar sequência aqui, vamos falar um pouquinho a respeito de filosofia. Né? O próprio nome sugere, filosofia nada mais é do que o amor ao conhecimento. Quando a gente pensa em conhecimento, nós podemos elencar, de acordo com um importante pesquisador da área, 4 fontes humanas de conhecimento. A gente pode falar de sentidos, autoridade, razão e intuição. Mas a pergunta que fica é: será que existem apenas essas 4 fontes humanas de conhecimento?
E aí a resposta que eu tenho para dar para vocês hoje é não. Existe uma quinta fonte humana de conhecimento. Essa quinta fonte é a revelação. Revelação. A revelação é um conhecimento que está além do humano, né? Está além do que o ser humano pode perceber. Ela transcende essa linha humana. E a revelação é uma fonte de conhecimento sobrenatural. Quando eu penso, né, e quando eu falo a respeito de fonte de conhecimento sobrenatural, o que vem à sua mente? Bom, se até hoje não vinha nada, a partir de agora vai começar a vir a palavra de Deus, as escrituras sagradas. Sabe por quê? Porque esses escritos sagrados foram feitos por homens em determinadas épocas, diferentes épocas na verdade. E esses homens receberam revelações, verdadeiras revelações de Deus. E para nossa sorte, esses homens tiveram a ideia de transcrever essas revelações de maneira que hoje a gente pode ter contato com elas. E é um Graças a Deus. privilégio isso, e é um privilégio enorme, né? Com certeza, João. Por quê? Eu, você e as pessoas que estão aqui assistindo ou que verão esse vídeo futuramente são pessoas privilegiadas. Por quê? Porque nem todos os países a gente tem essa possibilidade de adquirir, de receber, de ter uma Bíblia Sagrada, de abrir essa palavra e ter a liberdade de entender, de ler, de compreender e de aplicar o que está escrito ali nas nossas vidas. Em nem todos os países a coisa funciona assim. Aqui ainda funciona. Então, se você tem uma Bíblia Sagrada na sua casa, ou se você tem possibilidade de tê-la, sinta-se privilegiado. Porque de fato você é. Então, quando nós pensamos em revelações, pensamos imediatamente em Bíblia Sagrada. Bom, o nosso tema do dia aqui, desse primeiro dia, ele fala de sombras, né? Sombras no céu. Quando a gente pensa em sombras, nós pensamos em qual lado? Vai. Será que a gente está pensando no lado da luz, no lado do bem? Ou no lado das trevas, no lado do mal? A resposta parece muito fácil e de fato é. Sombras no céu significam o quê? Significa o mal no céu. E aí pode parecer um pouco contraditório ou minimamente confuso. Como assim mal no céu? Deus criou o bem, nós sabemos disso. Mas será que ele também criou o mal? Por essência, ele é amor, né? Por essência, ele é amor. Então, da onde surgiu tudo isso aí? Vamos à explicação. Deus criou o bem, mas alguns de seus filhos escolheram o mal. E sabe por que alguns de seus filhos escolheram o mal? Porque eles tinham a liberdade de escolher entre o bem e o mal. A liberdade é uma das coisas mais importantes para Deus. Podemos dizer que essa liberdade é o nosso livre-arbítrio? Isso. Deus fez todos os seres livres. E por termos livre arbítrio, isto é, o direito de escolher, o direito de decidir por nós mesmos, nós somos capazes de escolher entre o bem e o mal. O João iniciou aqui a fala dizendo que nós temos a liberdade de escolher entre comer algo bom e comer algo ruim, ser honesto ou ser desonesto, praticar o bem, praticar o mal. A nossa vida, na verdade, ela é feita de escolhas minuto após minuto. Desde a hora que você acorda, desde escolher entre acordar ou não acordar, você já está escolhendo. Depois que acordou,
Vou tomar um banho ou não vou tomar o banho? Vou fazer meu treino hoje ou hoje eu não vou fazer o treino? Você vai fazendo escolhas minuto após minuto. Por quê? Porque você tem um livre-arbítrio. Você tem a liberdade de escolher, de decidir por você. E o que aconteceu? Aconteceu que os seres criados por Deus, os anjos criados por Deus, escolheram no céu. Especialmente um que escolheu o mal e convenceu a terça parte, 1/3 de todos esses anjos, a se filiarem a ele. A gente está falando de Lúcifer. A gente está falando do outro lado. A gente está falando das trevas. Então eles tiveram, não é que Deus criou o mal, é que ele criou todos os seres livres. E por terem a liberdade, eles optaram, alguns de seus filhos optaram pelo mal. Esse é o Certo, início João? do grande conflito, né, meu amor? Esse é o início do grande conflito. Sempre que você ouvir falar nesse grande... Qual que é essa história de grande conflito? Você está imerso em um grande conflito cósmico. Um conflito que não está limitado ao planeta Terra. É um conflito maior do que a Terra. Entre o bem de um lado e o mal de outro. E nós estamos aqui no meio desse conflito, vivendo todas as consequências advindas desse conflito. Daí que surgem as suas dores físicas, emocionais, espirituais. Surgem os seus problemas. Os grandes males da Terra hoje estão atrelados exatamente a isso. Exato. Porque boa parte do tempo nós estamos sendo marionete do outro lado, que nos coloca diversos atributos, diversas coisas que nos impossibilitam de enxergar a luz. E uma dessas coisas que na Semana Santa fica representada é o coelhinho que bota ovo. Na verdade, ele não bota ovo. E por que ele foi criado? Correto? Isso, exatamente. São todas artimanhas estrategicamente posicionadas para te distrair, para me distrair, para nos distrair. Nós falamos então um pouquinho de livre-arbítrio, de liberdade, como que esse mal surgiu. Ele surgiu porque os anjos tinham a liberdade de optarem entre o bem e o mal, eles optaram pelo mal. E o traço distintivo de Lúcifer, a gente pode dizer que o grande sonho da vida dele é ser ou estar acima de Deus. É ocupar o trono, ocupar o maior dos lugares. Só que a gente sabe que ele nunca vai conseguir isso. Ele vai seguir tentando, mas ele nunca vai conseguir. Enquanto Lúcifer trouxe o mal, criou o mal, querendo ocupar o trono, nós temos de um outro lado Jesus intervindo para restaurar o bem. Então Lúcifer quis subir no trono. O que Jesus fez? Jesus desceu do trono, se humanizou, se fez homem de carne e osso. Um Deus que se fez homem de carne e osso, desceu a esse planeta, viveu entre nós, nos deixou ensinamentos e esperança. Nos trouxe salvação. Então são dois opostos inquestionavelmente separados. De um lado, a gente tem o Lúcifer orgulhoso, mirando a divindade, e de outro lado nós temos um Deus, Jesus, se rebaixando, se humilhando, para assumir a nossa humanidade. Isso é muito bonito, né? É muito lindo. E nós podemos dizer que Jesus já venceu Lúcifer 2 vezes. A primeira vez no céu e a segunda vez na cruz, e com a sua ressurreição. Ali ele pagou por todos os pecados de nós, e ali ele venceu. E ele de uma vez por todas. Então é uma batalha que já está vencida.
E nós sabemos o que vai acontecer na terceira vinda, ou na segunda vinda de Jesus Cristo nesta terra, que aí exatamente o mal vai ser erradicado, vai desaparecer por completo. Então, o ponto é, o que nós temos que pensar, e é isso que nós vamos estudar, é entender o porquê que tem esse tal de coelhinho e outras coisas mais que nos tiram do foco de estar caminhando junto com Jesus Cristo. Exatamente. Exatamente. Tem uma passagem na Bíblia muito bonita, talvez você conheça. Mesmo que você não tenha familiaridade com as escrituras, mas muitas vezes você tem uma Bíblia em casa, ou você quando era criança, você ou tinha uma avó, um avô que lia uma ou outra passagem para você e você se lembra de ter frequentado uma missa, um culto, se lembra de algumas passagens, enfim. Por isso que a gente faz questão, a gente vai fazer questão essa semana de ressaltarmos essas passagens para que isso faça morada aí na sua mente, no seu peito, ou pela primeira vez, ou se isso já fez morada em algum momento aí na sua mente, no seu coração, para que isso ressurja, renasça. Tem uma passagem importante que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, para a gente ser salvo, a gente precisa crer. Crer que Cristo é Filho de Deus, veio por um propósito, cumpriu esse propósito, morreu na cruz, nos salvou, foi morto, ressuscitou e prometeu que volta. Essa é a linha de raciocínio que precisa ser, antes de mais nada, compreendida para que depois você possa escolher entre crer e não crer. Isso também significa que nós precisamos querer. Querer crer. Querer ser salvo. Por isso que antes de Jesus realizar os milagres que ele realizou e que estão descritos ali nos 4 evangelhos da Bíblia, ele sempre perguntava assim: o que você quer que eu faça? Mesmo diante de uma situação óbvia, como por exemplo, diante de um cego, ele não chegava curando o cego, fazendo o cego ver. Antes, ele perguntava: o que você quer que eu faça? É como se ele perguntasse: em que eu posso ser útil? Como posso te ajudar? Sempre ele fazia essa pergunta. E hoje? Hoje, nesse cenário de conflito, esse cenário de grande conflito em que nós estamos inseridos, Cristo olha para mim, para o João e para você e pergunta: o que você quer que eu lhe faça? Essa pergunta ainda está E, aberta. e aí vem no nosso fundo e muitas vezes o nosso ego diz assim: mas será que eu preciso de Cristo? Será que eu preciso de Deus? Será que eu sou autossuficiente? Não somos. Nós precisamos dele. Nós temos que reconhecer ele como o nosso Criador, como nosso Salvador. Então ele está à disposição nossa, está nos esperando aqui, para que nós possamos nos conectar, falar com ele a todo instante. O grande conflito continua ocorrendo, né, João? Mais do que nunca. Ele está hoje ativo. É como se fosse um vulcão que não adormeceu. É um vulcão que está em erupção. E Cristo perguntando: o que você quer que eu faça? Essa semana é a semana conhecida mundialmente como a Semana Santa. É a semana que tem a incumbência de nos lembrar do que aconteceu na paixão de Cristo, né? Desde o dia em que ele foi aprisionado, que ele foi capturado, foi torturado, foi colocado numa cruz, crucificado, finalmente morto. A história podia parar por aí, mas essa história só é a história que é a história que mudou a humanidade, a história do homem que mudou a humanidade, a história do homem que mudou o calendário, porque após essa morte,
Ocorreu algo sobrenatural que não ocorreu com mais nenhum outro homem na face da terra. Todos os homens que por aqui passaram, viveram e morreram. Cristo foi o único que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. A ressurreição é o ponto alto da Semana Santa. A ressurreição é o ponto alto desse, para muitos, somente um feriadão, para muitos, somente uma oportunidade de comer chocolate, comer ovo. E pouco é falado a respeito da ressurreição. A gente pode até pincelar, né, João, amanhã, e explicar de onde surgiu essa lenda, essa história de ovos de Páscoa de um coelho, né? E olha que absurdo que é isso, João, porque assim, a história chega a ser ridícula, para não dizer outra coisa. Para começar aqui a conversa, coelhos não botam ovos. Ponto final. Só com esse raciocínio já não tem Já era para porquê. você criança, você com 5, 6 anos de idade, eu até entendo, né, você aceitar certas coisas. Mas assim, depois dos 25, depois dos 30, meu amigo, você tem que pelo menos começar a se questionar. Mas vem cá, que história é essa? Exatamente. De chegar nessa data, nessa época, e ter o supermercado abarrotado de ovos de Páscoa coloridos? E a gente só preocupado em comer chocolate? E comércio e mercado? E para tudo que é loja que você vê, para tudo que é vitrine que você vê que coelhos lindos, fofos, olhando para você e passa batido como mais um feriadão. Então, para começar, coelhos não botam ovos. 2. O que estão tentando nos esconder? Por que esconder a ressurreição é importante para alguns? Porque se uma sociedade todinha tivesse como pilar, como força, a certeza de que Cristo ressuscitou, essa sociedade todinha seria diferente hoje. Quem está do outro lado, por trás desse coelhinho fofinho, tentando fazer você se distrair e esquecer do que de fato aconteceu nessa data? Se pergunte. E por isso que nós vamos estudar a semana toda sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Então, convido a você, compartilhe e busque outras pessoas para nos acompanhar. Nós vamos mandar o cronograma. Pode nos chamar a todo instante para que nós possamos estudar mais sobre esse tema. Porque nós estamos imersos, meus amigos, minhas amigas, num grande conflito. E para vencer esse grande conflito, nós temos que ter conhecimento. Sim. E esse conhecimento vem através deste livro aqui, ó, da Palavra Sagrada. E mais, né, João? Para vencermos esse grande conflito, a gente precisa de um nome, que é Jesus Cristo. Exatamente. Só que historicamente, né, faticamente, esse Jesus Cristo foi, de novo, preso, torturado, crucificado e morto. Você não consegue vencer o grande conflito tendo como um salvador alguém que está morto. Você só consegue vencer o grande conflito se o seu salvador estiver vivo. E eu posso te garantir que ele está. E ele está vivo porque ele ressuscitou. E ele ressuscitou e foi visto após a data da sua morte, não por uma, nem por duas, nem por 5, nem por 10 pessoas. Ele foi visto por muitas pessoas. É essa ressurreição que precisa ser comemorada. Sem distrações. Comemorar o que de fato aconteceu. Esse é o intuito dessa semana. Certo, João? Certíssimo. E para finalizarmos, acho que nós falamos tudo aqui hoje, que era correspondente às sombras no céu. Então, acompanhe amanhã, às 20 horas, através do YouTube, o próximo tema
que nós vamos mergulhar mais sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Muito Sim. obrigado e até amanhã. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.